Não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Sim, é, quando mantemos a mente cheia de Deus, com a compreensão de que Deus é a substância, a lei e a atividade do nosso ser. Quando mantemos a mente cheia da verdade da presença e do poder de Deus, a mente fica tão imbuída da verdade que o corpo se torna a manifestação desse estado de espírito. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais real e profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre manter a mente em Deus. Dentro desses assuntos, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre como me livrar dos meus medos? Ô Gilson, é bem interessante essa nossa visão ou aproximação da vida. Observe que aqui na sua pergunta, mais uma vez, está presente essa nossa inclinação, essa nossa tendência de particularizar as experiências. Você usa aqui o pronome meu, os meus medos. E você quer se livrar dos seus medos. Aqui a primeira pergunta é: quem é você no medo? E o que é isso que nós chamamos de o meu medo? Quando você me fala da presença do medo, do que exatamente você está falando? Você está me falando de um medo que está presente aqui, neste momento? Ou de um medo que surge quando o pensamento sobre alguma coisa aparece? Observe que é a presença do pensamento tendo a lembrança de algo que você não quer, que você não deseja para si mesmo. É essa a presença do medo. Você não quer perder a saúde. Você não quer ficar doente. Ter a repetição daquela doença que você teve. Então você tem a memória, a lembrança daquela doença pela qual você passou. Você não quer que ela volte. Então o medo está aí. Você não quer que algo que você fez no passado seja descoberto. Se isso for descoberto, irá lhe trazer prejuízos. Você terá que arcar com as consequências. Então, o medo se mostra presente, em razão da presença do pensamento. Você tem medo de envelhecer. Você tem medo de não conseguir o que deseja. Mas observe isso com bastante clareza. A associação entre a presença da imagem que o pensamento traz e a presença desse mim, desse eu. Nesse estado que denominamos de medo. Então, a presença desse eu tem o seu medo, o seu particular medo. E você vem e pergunta: como posso me livrar dos meus medos? Qual é a verdade desse eu? E qual é a verdade desse medo? É a presença do pensamento.
quando o eu está presente? A presença do medo. É simplesmente impossível a presença do medo sem o pensamento. Você não pode ter medo de algo do qual não se recorda. Você não pode ter medo de algo que você não imagina. Você não pode ter medo se o pensamento não está. E você não pode ter medo porque o eu não está, quando não há pensamento. Então aqui nos deparamos com a grande chave que abre essa porta para o fim do medo. Veja, eu disse o fim do medo. Não se trata de alguém se livrando do medo. Não se trata de você se livrando do medo. Se trata do fim do medo. É algo inteiramente diferente. Uma coisa é alguém se livrando do medo, outra coisa é o medo não existindo. E o medo não é possível se o eu não está. E esse eu não é possível se o pensamento não está. Que coisa maravilhosa temos aqui. Que coisa fundamental, extraordinária nós temos aqui. A compreensão de que não existe nenhum medo sem o eu. E não existe nenhum eu sem o pensamento. Portanto, a grande libertação do medo é a libertação do eu. Essa libertação do eu é a libertação do pensamento. A libertação do medo é a ciência de que não há medo. Isso é o fim do medo. Portanto, nós temos que investigar a natureza do pensamento, a estrutura da mente. A mente em você, a mente que você conhece. Nesse conhecimento temos a presença do eu. E nele está a presença do pensamento. Quando é que você está pensando? Não é quando um pensamento está presente? Quando é que você está imaginando? Não é quando a imaginação está presente? Quando é que o futuro está presente? Não é quando o pensamento está presente? Porque agora aqui não há nenhum futuro. Portanto, o seu medo, quando você diz o meu medo, os meus medos, como posso me livrar dos meus medos? Se livre da ilusão de uma identidade presente, tendo a experiência do pensamento para si mesmo, para o pensador. Uma vida real é possível, mas é uma vida desconhecida da mente. A real vida divina, a real vida livre do eu. Essa é a vida livre do medo. Porque é a vida livre do ego, dessa entidade que se vê presente, transformando cada pensamento em algo particular para ela mesma. Essa entidade é a pessoa que eu sou. Quando você usa a expressão eu sou, essa expressão, repare, é um pensamento. A ideia desse eu sou é só um pensamento. O pensamento estabelece a ideia de alguém nesse eu sou. A ciência da vida é a compreensão dela, sem o eu. Isso é a realidade suprema, a realidade divina, a realidade de Deus. É com isso que nós nos deparamos quando investigamos a natureza do eu, a natureza da mente.
a natureza do pensamento. O pensamento em você, ou ele está no passado, ou ele está no futuro. Aqui, por exemplo, se você tem uma lembrança, qualquer lembrança que você tenha é a lembrança do que a mente já conheceu, do que o pensamento reconhece, e, portanto, é o passado. Você não pode ter um pensamento agora aqui sem a lembrança. Mesmo que esse pensamento seja sobre o futuro, ainda é o passado. É com base no passado que a imaginação acontece. Você imagina o futuro, mas é com base na memória, e, portanto, no passado. É a presença do pensamento que estabelece o pensador, que é você. Portanto, você, que é o pensador, é o pensamento. Quando é que você tem consciência de estar presente? Não é quando o pensamento está? Quando você diz, eu penso, logo existo, repare, é exatamente assim. Quando eu penso, eu existo. Aquilo que pode ser uma afirmação também pode ser uma pergunta. É verdade que quando eu penso, eu existo? Ou é a presença do pensamento, a presença desse pensador que está pensando? Essa é a verdade sobre o pensamento. Nós não temos nenhum pensador existindo para pensar. Nós temos o pensamento trazendo à existência o pensador para ele existir. Veja como é importantíssimo isso, de extrema importância, de grande valia, de um valor extraordinário. A compreensão de que esse eu é a presença daquele que pensa. Mas ele é a presença daquele que pensa porque o pensamento está presente. Sem o pensamento presente, não existe aquele que pensa, porque não existe o pensar. O pensar do pensador é a presença do pensamento. Assim, o que nós temos presente sempre, surgindo a cada momento, são as lembranças, as memórias, as recordações, que é a presença do pensamento. Ao surgir o pensamento, surge alguém para se envolver com o pensamento. Esse alguém é o pensador. Então nós temos esse pensar sobre isso ou sobre aquilo, o que requer a presença desse movimento de pensamento, que nós chamamos de pensar. Será possível uma vida livre do modelo da mente e, portanto, do pensamento? O que naturalmente significaria uma vida livre do elemento que se ocupa com o pensamento, que é o eu. Aqui o que temos colocado sempre, em todos esses encontros, nos nossos encontros presenciais, em nossos retiros, nós estamos investigando a natureza do eu, entrando fundo nisso, mergulhando profundamente no autoconhecimento, na compreensão de nós mesmos. E aqui assumimos a verdade simples, natural, direta, de que não existe esse pensador, não existe esse eu.
Não existe essa pessoa. A não ser que o pensamento esteja presente, sendo sustentado, alimentado por essa imaginação de uma identidade. De outra forma, o pensamento cessa, desaparece. E sem a presença do pensamento, não existe o pensador. E quando não há pensador, não há pensamento, não há medo. Então, esse pronome meu não entra. Quando você usa o pronome, quando você diz a minha casa, a minha história, o meu nome, o meu pensamento, o meu medo, a minha raiva, a utilização de pronomes para uma identidade presente é a presença do pensamento se fazendo presente no pensador. O nosso natural estado de ser, nele não existe o passado, nele não existe o futuro. O que é basicamente o passado, o futuro, é a presença do pensamento. Não existe pensamento sem o passado, não existe pensamento sem o futuro. Porque, voltando mais uma vez, lembrando aqui a você, não há pensamento sem a memória, sem a recordação, sem a lembrança. Quando não temos mais a presença da memória, não temos mais o tempo, não temos mais o passado, não temos mais o futuro. Essa é a realidade de ser. Portanto, você, em sua natureza essencial, real, verdadeira, não é alguém, não é uma pessoa, não é esse eu. Portanto, não tem esse meu como ser, como real consciência. Você não tem alguma coisa. Você não existe para ter alguma coisa. A realidade de ser é a realidade de todas as coisas. É a realidade da vida. Essa é a sua natureza divina. Essa é a sua natureza de Deus. É a sua natureza real. Você não é esse corpo, você não é essa mente. O corpo e a mente são aparições. A realidade presente é algo além das aparições. Tudo que aparece, desaparece. Tudo que surge, chega um momento que não está mais presente. Se queremos descobrir a verdade sobre o medo, mas não só sobre o medo, sobre todo e qualquer estado psicológico, angústia, a dor da solidão, nossos apegos, as diversas formas também de medo, com nomes diferentes, ansiedade, depressão, nós temos que olhar diretamente para esse modelo psicológico, que é o modelo do eu, para irmos além dele. Isso requer a presença do autoconhecimento, requer a presença da meditação. E nós estamos trabalhando isso com você. Descobrir o que é meditar, o que é permanecer livre do ego, livre do eu, o que é meditação. Isso é o fim da ilusão de uma identidade presente para o medo. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, o que é a vida? Ô Gilson, a vida é o que está aqui. Eu me refiro à vida real. A vida como ela é, não a vida como o pensamento imagina.
como o pensamento imagina, a vida que nós conhecemos, nela nós sustentamos a ilusão da continuidade. De alguém que, por exemplo, tem medo. Inclusive o medo da morte. O medo de desaparecer. A realidade da vida, quando você pergunta o que é a vida? A vida é um mistério. É possível a ciência do mistério. É possível a compreensão do mistério. Eu disse a compreensão do mistério. Eu não disse alguém compreendendo o mistério. Não fica alguém quando há compreensão. Quando temos a presença da compreensão, temos a presença da sabedoria. A sabedoria não é para alguém. A compreensão não é para alguém. O mistério não é para alguém. A vida não é para alguém. Se deparar com a realidade desse instante, sem o modelo de um pensador, de um experimentador, de um elemento que, como em um movimento de pêndulo, vai para um lado ou para o outro. A realidade daquilo que é você não tem esse voltar e adiantar, não tem esse lado e o outro lado. A realidade do seu ser é algo além do pêndulo, é algo além desse movimento, que é o movimento que no pensamento nós identificamos de continuidade, de busca do futuro, de afastamento do passado. Há uma realidade aqui fora do tempo, atemporal. Há uma realidade presente que é a realidade deste ser. Essa é a vida. Você sabe o que é a vida quando assume a realidade de ser. Esse saber é sabedoria. Não é alguém sendo você sabendo. Você é a sabedoria em ser. Isso é a vida. Esse natural estado divino, esse natural estado de ser é amor, é felicidade, é essa indescritível beleza desse mistério que é a vida. É o que estamos aqui trabalhando com você. A direta compreensão, o mergulho direto nesse mistério, sendo esse mistério a própria vida, é o despertar espiritual, ou iluminação espiritual, ou qualquer nome que você queira, para esse estado indizível, indescritível, onde o amor está presente, onde a felicidade está presente. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais transformadores do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre está disponível ao vivo respondendo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, de poder, de graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de energia do mestre. E pegando essa carona com o mestre, sem nenhum esforço, silenciamos nossas mentes, entramos no estado meditativo, podemos ter um vislumbre e uma compreensão real dos assuntos tratados aqui no canal. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp.
para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.